Boa noite. A gente está fazendo a apresentação aqui do desafio do Hackathon de análise de crédito de risco de crédito pelo Bradesco. Nós somos a GLF e Finance e a gente vai falar um pouco sobre como a gente abordou esse desafio. Primeiro, a gente fez o método CRISP-DM, onde a gente separou em 6 partes a nossa análise dos dados. A primeira parte, a segunda e a terceira, o Felipe vai falar com vocês. Bom, então, para começar primeiro pela primeira etapa, a compreensão do negócio, falando bem breve, primeiro a gente vai buscar entender o objetivo um pouco do negócio, que é tentar desenvolver um método para encontrar a probabilidade de inadimplência dos clientes. E para isso a gente vai usar alguns métodos estatísticos e criar alguns modelos. Também a gente vai tentar encontrar alguns insights a partir deles para talvez a definição de política de crédito. E também as métricas que a gente vai usar, as principais vão ser a acurácia e o KS, que a gente vai mostrar na parte 5 da avaliação do modelo. Agora, a etapa 2, a compreensão dos dados. Então, foi dado para a gente uma tabela de Excel com 3 planilhas, e elas estavam meio desorganizadas. Então, o nosso primeiro papel foi organizar elas, né? Entender os problemas com esses dados. E para isso a gente usou alguns gráficos, como histograma, boxplot, e usou alguns métodos estatísticos, como média, mediana, moda, para tentar entender melhor sobre essa parte, identificar os outliers, identificar as colunas vazias, identificar se todas as colunas estavam certas. E com isso a gente encontrou alguns problemas, várias células vazias, várias células sem dado nenhum. A gente encontrou alguns problemas também outliers, alguns dados inconsistentes, como idade. Eu tinha pessoa com um ano, com dois, com menores de idade, um com 140 também, tinha pessoa com idade negativa, se eu não me lembro bem. E para isso a gente. Foram alguns dos problemas que a gente encontrou. Agora, na etapa 3, a preparação dos dados. Então, para solucionar esses problemas que a gente encontrou com a base de dados, a gente pensou em algumas abordagens, e a primeira que veio na nossa cabeça foi excluir as linhas que estavam com problemas, né? Excluir todas essas linhas, todos os outliers, excluir todas as células vazias. Só que com isso a gente teria algum problema, né? Porque a gente perderia bastante informação, bastante dado. No total eram 250, a gente iria para 223. Então, poderia ter algum problema com viés na amostragem, perda de informação e redução na representatividade. Outra abordagem seria usar mediana e moda para completar os outliers, para completar as colunas vazias. Só que esse também poderia trazer alguns problemas, como sugestão a erros de imputação, a homogeneização dos dados e a dependência da distribuição. E, por fim, o modelo que a gente encontrou que a gente acreditava ser o melhor seria o KNN, um método para preencher as células vazias. E, para isso, então, a gente deletou todos os outliers, deletou todas as células com problemas. A gente aplicou esse algoritmo e o algoritmo completou a tabela com dados mais robustos. Só que também apresenta alguns problemas também, como a complexidade computacional, e ele é meio sensível a outliers. Agora eu vou falar um pouco da parte 4. A gente fez, em cima do método KNN, a gente fez uma tabela, e a partir dessa tabela, a gente desenvolveu 3 métodos de previsão: o método de regressão logística, o método de Random Forest e o método de Gradient Boosting. Com isso, a gente realizou diversos testes, ajustando sempre com a função for, para sempre otimizar os modelos preditivos. Com isso, a gente conseguiu a divisão dos testes. A gente conseguiu fazer com que os testes sejam divididos entre 20%, 25%, 30%. E no caso da regressão logística, o C igual a 3, o controle de regularização para ajustar o balanço. E depois disso, o Random Forest, a gente fez a mesma coisa e utilizou o for para estimar vários números de N estimators e max depth, e com isso a gente conseguiu variar e achar o ótimo deles dentro dos parâmetros que a gente colocou. O mesmo a gente fez para o Gradient Boosting.
Depois a gente fez a comparação dos modelos, onde a gente viu que, por mais que a regressão logística e o Random Forest apresentassem uma acurácia maior, uma acurácia de 92%, o Gradient Boosting obteve um KS maior, um KS de 57%. E com isso a gente conseguiu ver uma discrepância entre qual que seria melhor. Seria melhor um modelo pior com uma melhor acurácia ou um modelo melhor com uma acurácia menor? Então, então a gente ficou nessa dúvida. No modelo, a gente percebeu também que tem uma a gente usou o KS para comparar os três modelos. A gente acabou decidindo no final usar os KS. E a gente decidiu que o KS não era 100% preciso. Então, o que a gente fez foi testar todos os KS para diferentes random states e fazer uma média. E aí, esse KS que a gente acabou utilizando, e mesmo assim, a discrepância entre os KS continuava muito grande. Então, o método que a gente vai utilizar no final vai ser o Gradient Boosting. Depois, a gente analisou os pontos influentes, quais colunas têm mais influência, e no método de regressão logística, destacou que o número de dependentes é mais influente, junto com o estado civil, solteiro e o gênero feminino, mas no Random Forest e no Gradient Boosting a gente percebe que o prazo do empréstimo foi o que atribuiu mais influência dentro do modelo de previsão. Então, por conta disso, tudo que a gente acabou explicando, a gente decidiu usar o Gradient Boosting e eu queria mostrar um pouco para vocês como a gente fez o código, como a gente fez funcionar o código. Vocês podem ver também nos arquivos que a gente enviou para vocês. Segundo que o código já valeu. É, o, a gente consegue ver aqui a criação desde o início. Esse é o da base de dados que vocês deram para a gente. A gente implementou o KNN, criando uma base de dados em cima da base de dados que vocês mandaram para a gente. E a gente conseguiu ver que depois que a gente usou o KNN, a gente não tem mais nenhum outlier na base de dados. Com isso, a gente usou a função dummies para fazer com que todas as colunas categóricas virassem colunas que pudessem ser usadas para previsão. E depois a gente acabou utilizando a gente criou o nosso modelo de previsão. Como eu tinha dito, a gente usou o for para testar o test size de 3 tamanhos, o número de estimadores de alguns de 7 tamanhos, e a gente utilizou um range de 6 a 9 do max depth. Com isso, a gente conseguia chegar em cada um dos modelos na melhor acurácia, no melhor, no melhor dos melhores parâmetros. Depois disso, a gente fez a importância das colunas. E como a gente pode ver aqui, o prazo de empréstimo e a renda anual são os que mais impactam se a pessoa é adimplente ou inadimplente. E aqui o nosso modelo de previsão prevendo, dentro dos próprios dados, se a pessoa vai ser adimplente ou inadimplente. Como a acurácia é de 88%, quando vocês olharem essa tabela, vocês vão perceber que alguns dos resultados previstos não são os mesmos resultados que a gente, que a gente encontra na tabela dada por vocês. Mas isso é de se esperar porque a acurácia do modelo é só de 88%. Com isso, a gente fez o nosso K-Statistic e depois fez a média do K-Statistic para 100 random states diferentes. E logo depois, a gente, a gente fez o gráfico do KS, que vai ser enviado para vocês analisarem, mas conseguimos ver aqui que os dados vão ter sim a discrepância de 57%. Isso foi tudo. Muito obrigado. Gostaria de agradecer pelo desafio. Foi um desafio bem legal, foi bem desafiador e trouxe a gente bastante